Obrigado. Bom dia, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto. Mesmo assentados, faremos uma oração. Pedir para o Guilherme orar ao Senhor, pedindo que Ele receba o nosso culto nesta manhã. Vamos orar. Pai de amor e de imensa misericórdia, agradecemos a Ti, Pai, o privilégio de estarmos na Tua casa, Senhor. Invocamos o Teu nome, Pai, e pedimos a Ti que seja favorável ao nosso culto, Senhor, que o Senhor aceite, Pai, que seja de todo o coração, que nós possamos, Senhor, sair daqui transformados, Pai, pela Tua palavra. Seja conosco, Senhor, abra nossos corações e nossas mentes, para que sejamos sensíveis à Tua palavra. No nome santo do Senhor Jesus é que pedimos já agradecidos. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé, abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo de número 8 e ler os versos de 26 ao 39. É uma leitura um tanto quanto extensa, faremos de maneira responsiva, do 26 ao 39 do capítulo 8 de Romanos. Eu leio os versículos pares, os irmãos responsivamente os ímpares. O 26 diz assim, Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esta é a grande verdade, é sobre isso que vamos meditar nesta manhã. Vamos, ainda em pé, cantar o hino de número 37 de nossos hinários. Hino de número 37.
faremos uma oração de adoração. Vou convidar o presbítero Carlos, que é o nosso presidente da nossa federação de UPHs, para que esteja orando, agradecendo a Deus neste momento em que estamos reunidos, graças a Ele, por isso, porque estamos e podemos estar aqui. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento de culto, que viemos aqui nesta manhã para te adorar, para te engrandecer e, sobretudo, ouvir a tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, e te adoramos. Haja vista que é um Deus que cuida do teu povo, que cuida da tua igreja, tem cuidado das nossas vidas, nos fortalecido, a fim de que nós possamos sempre estarmos olhando para o autor e consumador da fé. Por isso nós que estamos aqui esta manhã, te adoramos na beleza da tua santidade e sabemos que tu ainda continua sendo o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que fala com a igreja, o Deus que fala com o povo, o Deus que fortalece as nossas vidas. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos, no nome eterno e salvador de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Voltemos nossas vistas para Romanos capítulo 8 novamente. E nos versos de 12 a 17, vamos encontrar uma afirmação de Paulo, onde nos coloca exatamente, nos localiza exatamente quem somos e o que então devemos e podemos fazer. Nosso procedimento como filhos e herdeiros. É o Espírito quem testifica isto ao nosso espírito. Romanos capítulo de número 8, versos de 12 a 17, eu leio os versos pares, os irmãos responsivamente os ímpares. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esta certeza, essa esperança que acalenta o nosso coração de que, na verdade, jamais pereceremos, como o próprio Jesus Cristo afirmou, nos leva a viver não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Somos devedores ao Espírito e não à carne, nascemos de novo, fomos libertos, somos justificados, considerados justos no sacrifício de Cristo diante do Pai. É dever de cada cristão, cada filho de Deus, cada herdeiro da promessa, ter uma vida que seja de acordo com aquilo que o Senhor espera que façamos, vivendo para o seu inteiro agrado. Quando isso não acontece, temos um recurso que é o arrependimento. Vamos nos arrepender, confessar, pedir perdão e haveremos de ser perdoados. Nós faremos uma oração de confissão, vamos confessar os nossos pecados ao Senhor e depois teremos uma oração de gratidão. O Marcelo não veio, então eu vou pedir ao Douglas que faça esta oração de gratidão pelo perdão após nossa oração silenciosa de confissão. Senhor Deus e eterno Pai, nos achegamos, Senhor Deus, diante de Ti,
depois de ter a tua palavra exposta diante de nós, Senhor Deus, na qual nos dá a certeza, a verdade de que somos pecadores, de que muitas vezes, Senhor Deus, não andamos nos teus caminhos. Muitas vezes, com muita facilidade, nos esquecemos de ti, nos esquecemos da tua palavra, das tuas verdades, das tuas promessas. Esquecemos quem nós somos, esquecemos o que Cristo fez por nós, faz por nós. Esquecemos quem tu és, Senhor Deus. E nos perdemos nos nossos pecados, nos nossos vícios. Mas uma vez que a tua palavra exposta, Senhor Deus, nos traz a verdade, nos traz a memória, mais uma vez, de que, como foi dito, há um recurso ao arrependimento, Senhor Deus, pois de fato não basta a consciência de que somos pecadores, Senhor Deus. Não basta simplesmente o fato de saber que erramos, de que pecamos, de que somos falhos. Temos recursos, Senhor Deus, que o Senhor mesmo nos dá para mudar quem nós somos. Não pelo nosso mérito, mas pela graça que é em Cristo Jesus. Pelo teu amor que está em Cristo Jesus, Senhor Deus. Diante dessa verdade, Senhor Deus, levamos a Ti, confessamos a Ti, Senhor Deus, de que somos pecadores e somos carentes da Tua graça, Senhor Deus. Porque sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. O arrependimento não vem do nosso esforço, Senhor Deus, mas vem da nossa dependência do Senhor, somente do Senhor. Nos ajuda, Deus. Nos revela, como diz o salmista, até os pecados que nos são ocultos, para confessarmos diante de Ti e abandonarmos e termos uma prática que seja agradável a Ti, Senhor Deus. Nos dá consciência, Senhor Deus, de nossos pecados, mas também nos dá a graça, Senhor Deus, para nos arrepender e cada vez mais nos tornarmos a imagem de Seu Filho Jesus Cristo, que esse é o Seu plano para todos nós. É no nome dEle que oramos e agradecemos. Amém. Vamos colocar em pé e entoar o hino de número 105. Hino de número 105.
podem se assentar. Nós faremos uma oração de intercessão. Vou pedir a Ruth que faça esta oração e apresente ao Senhor os nossos pedidos, nossos agradecimentos. Vamos agradecer em primeiro lugar pela recuperação do reverendo Jorge. Essa semana eu creio que todos viram um vídeo que ele mandou da sua recuperação, já está bem. Para quem passou por aquilo que ele passou em termos de intervenção cirúrgica, realmente ele já está bem recuperado. Então que Deus tenha misericórdia, que dê a ele plena recuperação. Vamos orar também pela família do nosso reverendo Rui Fábio, que o Senhor tomou para si. Foi esta semana, foi quarta-feira, não é? Eu não sei bem a data, mas o Senhor tomou para si, e ele sofreu por tantos anos, muitos anos mesmo, o Senhor achou por bem tomá-lo para si. Como diz o autor de Eclesiastes, Salomão, melhor é o fim das coisas do que o seu começo. É exatamente assim que precisamos entender e perceber que, na verdade, não há uma tragédia na morte do crente, porque ela é preciosa aos olhos do Senhor, porque na verdade agora o reverendo Rui Fábio está livre dessas nossas limitações, desses nossos problemas que enfrentamos e continuamos a enfrentar. Eu sei, é difícil para todos a dor da separação, mas o Senhor sabe exatamente o que está fazendo na vida de cada um. Então vamos orar pela família também, que está enlutada, família do reverendo Rui Fábio. Vamos continuar orando para que Deus também nos dê cada vez mais uma solução, não sei se paliativa ou definitiva, com relação a essa situação em que estamos atravessando. Vamos orar para que tenhamos também paciência, vagar no nosso caminhar, para que possamos fazer segundo aquilo que o Senhor espera que façamos, segundo o seu querer e vontade, para que possamos entender os sinais daquilo que precisam ser apreendidos nesta hora. Não nos colocarmos na vanguarda, na frente, como se estivéssemos tomando posições, nem tampouco deixar-nos lá para trás. Vamos ficar caminhando segundo aquilo que o Senhor espera que façamos como igreja. É preciso isso, irmãos, é preciso entender os tempos, como os filhos de Issacar. É preciso conhecer os tempos e saber o que é melhor para a casa de Israel, para a igreja de Cristo. Então precisamos entender os tempos também. Vamos orar para que Deus nos dê essa sabedoria nesses dias de aflição que ainda estamos enfrentando. Há uma previsão de que haja uma segunda onda, não querendo ser alarmista, por conta desses finais de ano, das festividades, dessas aglomerações que estão acontecendo. Então precisamos cada vez mais tomar cuidado ainda. É preciso manter o combinado, as medidas sanitárias, para que não estejamos sendo atingidos, contagiados por esta doença. Então vamos tomar cuidado ainda, vamos pedir ao Senhor então sabedoria. Vamos orar pela recuperação do reverendo Jorge, vamos orar pela família do reverendo Rui Fábio, vamos orar a Deus para que nos dê entendimento nesses dias ainda de aflição. Vamos orar. Pai de amor e de misericórdia, nós te agradecemos por mais um dia de vida, estarmos aqui na tua presença. Te agradecemos porque o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado e tem nos guardado de todo mal, Pai. Queremos nesse momento agradecer ao Senhor pela vida do reverendo Jorge, que pela tua misericórdia, pela tua graça está se recuperando bem, está cada dia melhor. Nós te agradecemos porque sabemos que foi a tua mão de poder e de misericórdia que esteve ali sobre o teu servo, Pai. O Senhor esteve com ele todos os momentos, esteve ajudando o Senhor Jesus, os médicos que cuidaram dele, e te agradecemos por isso, Pai, porque sabemos que o Senhor esteve e está com o teu servo todos os dias, Pai. Continue abençoando a sua recuperação, para que logo ele possa estar na tua casa pregando o teu evangelho, Pai. Também pedimos ao Senhor pela família do reverendo Rui Fábio, que o Senhor por bem resolveu levá-lo, Pai, após tantos anos de sofrimento. O Senhor, ó Pai, o poupou de mais anos de sofrimento, Pai. Pedimos a Ti que console, Senhor Jesus, a família, que dê a força que eles necessitam nesse momento, porque apesar de vermos as dificuldades que ele estava passando, o Senhor esteve com ele todos os momentos. Por isso pedimos que console e conforte a família, Senhor Jesus. Pedimos a Ti também que nos dê sabedoria, Senhor Jesus, para estarmos andando nesses tempos difíceis que estamos passando, ó Pai.
O Senhor tem nos preservado, o Senhor tem nos guardado. Pedimos que a tua misericórdia continue conosco para que tenhamos sabedoria, Senhor Jesus, para enfrentarmos qualquer situação, Pai, sabendo que o Senhor está ao nosso lado, o Senhor está nos ajudando e apesar de todas as dificuldades, o Senhor tem nos preservado, Pai. Te agradecemos por mais um dia de vida, te agradecemos por tudo e pedimos que o Senhor fale conosco agora através do teu servo. É o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Abramos nossas Bíblias mais uma vez no livro de Romanos, no capítulo de número 8. Leamos os versículos de 26 a 28, vamos reler para a nossa meditação. Romanos 8, de 26 a 28. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando nós olhamos para o versículo de número 8, aliás 28 do capítulo 8, nós sabemos e podemos ter a certeza de que nada nos alcança, nada nos acontece, nada vai nos atingir que não seja da vontade do Senhor, que não tenha um propósito exato, definido, determinado, estabelecido pelo próprio Deus em nossas vidas. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Esta semana final da semana passada e essa semana, nós estivemos conversando sobre um irmão que esteve fazendo alguns exames e descobriu que tinha então um aneurisma e que isso pode trazer alguma dificuldade para ele, precisa fazer um tratamento. Estava tratando de alguma coisa e descobriu este outro problema mais sério ainda. Quantas vezes nós estamos enfrentando alguns problemas e parece que o Senhor ainda acrescenta mais alguma coisa ao nosso viver diário? As tribulações estão já, parece-me que no limite, e de repente ainda surgem outras notícias, outras coisas que agravam mais a nossa necessidade de confiarmos mais, de termos mais esperança no Senhor. Usamos esse texto aqui, usamos ele com muita facilidade. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem, isto é fácil de falar, o difícil é viver isto no dia a dia, com nossa família, com aqueles a quem amamos, quando as coisas acontecem sem menos estarmos esperando. Esses últimos dias estamos sendo chocados, estamos ficando chocados com uma série de notícias de pessoas que estão partindo, que estão sofrendo, que estão contraindo esta doença. Temos então estas coisas que vão nos afetando psicologicamente, emocionalmente. E o que precisamos acreditar? Precisamos e devemos continuar que o amor do Senhor continua de maneira imutável sendo derramado em nossas vidas. A maior de todas as dificuldades, diante de uma crise, diante de um problema que parece ser impossível de ser resolvido, é manter a certeza de que somos amados. E Paulo fala, é por isso que somos mais do que vencedores, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas às vezes este amor de Deus parece ser algo muito distante, de alguém que está longe nos amando. E que estamos vivendo aqui nesta carreira cristã, enfrentando todas estas tribulações, como diz Paulo, estas angústias, estes problemas, e somos afetados com isso, dizendo sim, temos a certeza de que o Senhor nos ama. Ele não está de longe nos amando, Ele está nos enxergando, Ele controlando todas as coisas. O Senhor conhece todos aqueles que são os seus. Paulo fala isso a Timóteo no capítulo 2, na segunda carta, versículo 19. Nós bem sabemos de todas estas coisas, mas aonde podemos ter a convicção de que estamos amparados, de que não fomos esquecidos, de que jamais seremos deixados de lado? O Senhor considera cada uma de nossas aflições, o Senhor sabe de toda a necessidade que temos, só Ele pode nos dar todo o conforto que precisamos, todo o consolo que esperamos.
toda a esperança que vai nos fazer continuar a andar. É isso que precisamos ter a certeza absoluta. Quando vamos para este texto, sabemos do amor de Deus, entendemos que o Senhor nos ama e como experimentar verdadeiramente de toda essa segurança que Paulo aqui está dizendo para nós. O Senhor nos assiste em todas as nossas fraquezas. Esta é uma grande verdade. E precisamos ter a certeza absoluta disso. E como conseguir? Se você olhar para o texto no capítulo 8 de Romanos, nós vamos entender que o contexto deste versículo tem uma visão mais ampliada daquilo que o Paulo está dizendo. Vai nos emprestar uma visão muito maior, muito mais, com um horizonte muito mais longínquo, muito mais largo. Podemos entender melhor as coisas. O capítulo 8 de Romanos, quase todo ele fala da obra do Espírito Santo, e é sobre isso que eu gostaria de tratar nesta manhã. Uma obra realizada em nosso favor. Veja o versículo de número 11, diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. O que Paulo está dizendo é que seremos vivificados pelo Espírito de Deus, porque ele já habita em nós. Veja o versículo de número 16 que já lemos. O próprio Espírito testifica que com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Fomos adotados na família do Senhor. Somos filhos de Deus, o Espírito habita em nós. Versículo 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus. Somos também herdeiros e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. É o mesmo Espírito que nos assiste e nos dá o livramento. Somos a herança de Deus, temos a herança de Deus. Versículo de número 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, bem como nós também aguardamos esta expectativa de revelação, de livramento. Então, todas estas coisas, Paulo está dizendo aqui, que nós estamos certamente guardados, seremos mais do que vitoriosos, continuaremos a ser amados, porque o Senhor está em nós, habitando em nós. Mas o verso de número 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. É aí, somente aí, então, que Paulo vai dizer que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Ele vem falando da habitação, da vivificação, da revelação, da glorificação, da libertação, do apoio que o Espírito dá na vida de cada crente. E então agora ele vai falar, o Espírito está orando, intercedendo, se comunicando com o Pai. Não há um Pai que está longe nos céus, separados de nós. Há o mesmo Espírito de Cristo, e procede do Pai e do Filho, que habita em nós, que nos garante tudo de bom que precisamos, de tudo que precisamos e que necessitamos agora. Tudo que somos, aliás, que somos não, nem que merecemos, mas que precisamos por conta daquilo que o Espírito vai nos oferecer. O Senhor está conosco, esta é a grande verdade. E Ele sabe o que pedir e pedir o melhor para cada um de nós. O que podemos entender então é que só Deus, que pode nos dar todas as coisas, há de nos dar todas estas coisas, porque o seu Espírito está em nós, intercedendo, conhecendo cada detalhe. Alguma vez na vida você já não pensou, será que Deus sabe exatamente o que estou sentindo? Será que Ele sabe exatamente o que estou passando? Será que Ele sabe exatamente o que estou precisando? Sim, Ele sabe. Ele sabe porque Ele está em você. Ele está em nós. E Ele vai nos atender justamente por isso, porque Ele não nos deixa sozinho, porque Ele nos conhece. E nos conhecendo e estando conosco, intercede ao Pai e só pede o melhor para cada um de nós. Esta que é a grande verdade. O Senhor que está dentro de nós intercede ao Pai, que há de nos conceder tudo o que precisamos. Ele é o intercessor que habita conosco, que está conosco em todo o tempo. É Ele quem nos leva também a interceder por aqueles que nos cercam.
É o mesmo Espírito que nos faz orar por aqueles que estão passando por necessidade, nos indicam toda a verdade que precisamos pedir, tudo aquilo que precisamos interceder por aqueles que necessitam também, que estão ao nosso lado. É o mesmo Espírito. Às vezes nós não sabemos como orar, esta é a grande verdade. Às vezes não sabemos nem o que pedir para nós, como é que vamos pedir para os outros. Mas podemos confiar que o Espírito há de nos guiar neste caminho também. E aí então podemos concluir: tudo coopera para o nosso bem, porque o Espírito Santo pede isto para cada um de nós. Esta é a grande verdade, esta é a grande realidade. E Ele faz isto por quê? Porque somos fracos, porque somos imperfeitos, porque não sabemos como pedir. Mas Ele está aqui. Ele está comigo, está com você. Fique calmo, fique tranquilo. Mesmo que você venha pedir aquilo que seja o pior para a sua vida, o Pai não vai ouvir, mas vai ouvir aquilo que o Espírito pedir, porque com gemidos inexprimíveis Ele vai falar com o Pai, e o Pai, que conhece a mente do Espírito, vai atender, porque há na Trindade esta relação de dependência e de comunhão, e Ele sabe exatamente o que eu e você precisamos. Então veja, o amor de Deus o Pai não é o amor de alguém distante, longínquo, que nos ama à distância e que de fora vai tratar de nossos problemas. Não, estamos falando aqui da obra do Espírito, que dentro de nós, em nós, que nos conhece, intercede e faz esta intercessão tão necessária, porque é um plano estabelecido pelo próprio Deus. Em nossa imperfeição e fraqueza, é capaz até de pedirmos aquilo que nos é prejudicial, para que possamos até gastar em nossos próprios deleites, como já foi escrito na palavra de Deus, está escrito: vocês pedem, diz o texto, porque pedimos, vocês não, nós todos pedimos, mas pedimos mal, porque queremos gastar em nossos próprios deleites, preocupados com os nossos interesses, com as nossas egoístas satisfações. Mas o Espírito não, o Espírito sabe o que pede, e o Pai concede exatamente aquilo que o Espírito pede. Infelizmente somos pecadores e não sabemos o que é melhor para nós, mas graças a Deus o Pai, que nos concede do seu Espírito e que nos assiste em toda a nossa fraqueza, em toda a nossa pequenez, e sabe o que é bom para nós. Quando você ouvir esta frase, Jesus Cristo está no teu futuro, te esperando com o melhor, tenha certeza disto, porque o Espírito já pediu ao Pai, e através e nos méritos de Cristo podemos receber o de melhor, preparado para cada um. O crente não pode andar ansioso. Não andeis ansiosos por coisa alguma, disse o Senhor Jesus Cristo. Basta cada dia o seu mal. Quem faz isto são os gentios. Nós não. Nós podemos, no meio desta angústia, no meio desta pandemia, no meio deste sofrimento, alarmados e angustiados com uma série de notícias que são ruins, que atingem o nosso estado de equilíbrio emocional, nós podemos continuar com a certeza absoluta de que tudo está contribuindo para o nosso bem. E podemos até ter a certeza absoluta daquilo que Salomão diz: melhor é o fim de todas as coisas, porque mesmo quando Cristo criou todas as coisas, Deus o Pai criou em Cristo todas as coisas, Ele criou para uma consumação. Há um livro de Van Groningen que trata sobre criação e consumação. Todas as coisas foram criadas atingindo uma consumação final. É preciso entender isto. Irmãos, estamos passando por problemas para que nós possamos olhar de uma maneira mais ampla, maior, de cima, do ponto de vista de Deus, que há coisas mais importantes do que estas nossas vãs preocupações, para que possamos nos desligar certamente agora. Esta é a maior prova que a Igreja de Cristo tem passado, e me parece que às vezes não atentamos para isto. Ficamos apenas lamentando, ficamos apenas murmurando e reclamando das situações, vitimizados pela situação. Mas não é assim que deve funcionar. Nós devemos ter a certeza de que o Espírito está intercedendo por nós, segundo a vontade do próprio Pai. Veja o verso de número 27, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Podemos ter a certeza de que estamos amparados, porque o Pai vai nos conceder aquilo que o Espírito de melhor tem a pedir para cada um de nós. Então esta é a perfeita comunhão entre o Pai e o Espírito,
realizando então tudo para o nosso bem. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, que conhece a mente do Espírito, sabe que suas petições serão sempre segundo a sua vontade para a nossa melhoria. E então Ele nos agracia, Ele nos presenteia com tudo aquilo que vai cooperar para a nossa ajuda. Por isso Paulo disse: em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Esta é a certeza que podemos ter, esta é a absoluta certeza que o crente deve manter e transmitir também àqueles que estão do nosso lado. Que segurança, meus queridos, e que conforto tem aquele que acredita que o Espírito que está habitando em seu coração quer o melhor para ele. Ele tem certeza de que carrega dentro de si aquele que vai pedir o certo, e o Pai que estás nos céus vai então conceder exatamente isto. Tudo isso vai contribuir, absolutamente nada vai nos faltar. E é entendendo isso que nós podemos então aprender que o Pai concede e faz exatamente aquilo que o Espírito pede. Isso é muito bom. Então precisamos também, junto com isto, aprender a orar, como eu já disse. O Espírito também vai nos usar para que possamos orar por aqueles que estão necessitados. Então precisamos aprender a orar segundo a vontade do próprio Pai, como faz o Consolador em nós, para que possamos ser atendidos, para que possamos ser ouvidos, como ensinou Judas no versículo de número 20, que devemos orar sempre no Espírito Santo, fazendo como Ele faz em nós, sempre seguindo a vontade do Pai. Muita sabedoria precisamos, como falei, como foi orado nesses últimos dias. Como os filhos de Issacar, quando se apresentaram lá, da tribo de Issacar, se apresentaram na coroação do rei Davi. Homens que conheciam o seu tempo e sabiam o que era melhor para a igreja. É exatamente isso que vai acontecer. Quando você depositar sua vida nas mãos do Espírito de Deus e depender do Espírito para fazer tudo o que tem a fazer, suas orações vão ser alteradas e mudadas. Nós vamos aprender a pedir ao Pai somente o que o Espírito pediria para cada um de nós. É isto que precisamos compreender e entender. Precisamos ter esta visão do ponto de vista divino. Aí vamos conseguir aumentar nossa comunhão íntima com Deus. Vamos fazer o nosso papel de filhos de Deus sobre a face da terra. E aí certamente vamos realizar aquilo que o Senhor espera que façamos. Essa é a nossa tarefa, interceder junto ao Pai. E isto nós vamos aprender com aquele que habita em nós. Ele espera também que nós venhamos a desenvolver este ministério em nossas vidas, de orar segundo a vontade do Pai, de pedir somente aquilo que o Espírito pediria ao Pai por cada um de nós. Veja, temos o Espírito em nós que intercede junto ao Pai, temos nos céus o Senhor Jesus Cristo que intercede junto ao Pai por nós. Então, por que é que às vezes gastamos o nosso tempo em vãs petições, em coisas absurdas? É preciso começar a entender os tempos, a ver o que realmente o Senhor quer fazer, entendendo os sinais. Quando nós desejarmos o melhor para o nosso próximo, segundo a vontade de Deus, então aí estaremos orando acertadamente. É preciso que façamos isto. Somos aqui também consolados. Em nossas tribulações, o Senhor traz o consolo, e este consolo certamente vai ser aplicado àqueles que nos cercam também. Aprendendo com o Espírito, vamos também levar o consolo àqueles que precisam. É exatamente isso que o Senhor espera e quer. Deste modo, vamos experimentar do amor de Deus cada vez mais. Por isso nós podemos dizer com certeza absoluta: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque o Espírito que mora, que habita em nós, intercede por cada um de nós, pedindo o melhor para cada um de nós, nos ensinando a orar também por aqueles que precisam e carecem dessas nossas orações, para que possamos fazer segundo o Espírito também. Estamos nas mãos do Senhor. Ele tem o controle absoluto de tudo, mas acima de tudo, Ele está em nós, operando e fazendo o melhor. Que Deus seja louvado. Vamos ficar em pé, vamos ter uma última palavra de oração, depois a bênção apostólica e o amém por todos. Hoje com o piano, então teremos o amém.
Senhor Deus e Pai, tem misericórdia de cada um de nós. Leva-nos a enfrentar, com certeza e esperança, tudo aquilo que nos atingir, que nos alcançar, porque teremos e haveremos de ter a certeza absoluta de que o Espírito que habita em nós pede o melhor para cada um, mesmo que às vezes pareça não ser o melhor. O Senhor sabe exatamente o que está fazendo, e o Espírito intercedendo, o Pai há de ouvi-lo e também conceder aquilo que seja o melhor. Temos além disso a intercessão do próprio Senhor Jesus Cristo, que continua nesta intercessão eterna a nos apresentar como justificados diante de Ti, ó Pai. Só temos motivos para confiar, para não nos desesperarmos. Então nos dá confiança plena de que tudo contribui para o nosso bem, porque tudo tem um propósito estabelecido, nada acontece por acaso, nada foge do controle absoluto, soberano, bondoso e sábio do Senhor. Tem misericórdia de nós, nos leva a enfrentar esses dias de maneira adequada, certa e sábia, para que possamos viver para o seu inteiro agrado, nos dias em que vivemos hoje. Nos ajuda, nos concede isto. Dá também que possamos orar de maneira mais acertada por aqueles que precisam e necessitam, para que façamos como o Espírito ora e faz dentro de nós, pedindo tão somente o que o Pai certamente gostaria de ouvir e nos atender. Por isso nós te agradecemos pela habitação do Teu Espírito, pelo plano redentivo, pela obra de Cristo, por toda a obra do Espírito realizada em nós, por tudo isso, porque nos vemos dentro deste plano maravilhoso de graça, que manifesta todo o Teu amor por nós, na certeza que nada há de nos separar deste amor que está em Cristo Jesus. Oramos e louvamos e esperamos no nome santo e eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, o amor eterno de Deus o Pai, as ternas e eternas consolações e petições do Espírito Santo, tudo isso esteja sendo derramado sobre nós e sobre nós permaneça, nós que somos o povo eleito e feitos herdeiros de Cristo, espalhados por toda a face da terra, não sendo isso tão somente por hoje ou por agora, mas para todos sempre. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Temos hoje duas visitas, duas pessoas estão nos visitando. O primeiro é o Carlos, bastante conhecido, presbítero da igreja de Suzano, presidente da nossa federação, é também candidato a vereador aqui no município de Suzano também, não é? Está conosco hoje, nos dando a alegria desta comunhão que sentimos quando estamos cultuando ao Senhor. Temos também o Paulo Mendes, o senhor que está conosco. Fique em pé, eu não pedi ao Carlos para... Fique em pé, Carlos. Desculpe, Carlos, a minha deselegância, é que você já é tão conhecido que você está em casa. É um prazer tê-lo aqui. E o Paulo também, que está conosco, uma alegria muito grande. É a primeira vez que você está conosco. Uma alegria recebê-lo, que Deus esteja abençoando a tua vida, que dê a vocês também uma ótima semana, uma semana de vitória e de conforto, tá bem? Sintam-se em sua igreja. Quem? Temos também a visita da Catarina. É a primeira vez que ela está conosco, não é? Depois desse período de pandemia, ela está aí. Essa coisa maravilhosa, filha do Gui e da Idora. Ela está com quanto tempo? Hoje. São 7 meses comemorados hoje, pela graça de Deus, filha do pacto da graça também, serva do Senhor. Então é uma alegria, olha lá, tê-la aqui e recebê-la também. O nosso culto hoje está muito bom, uma alegria muito grande receber a todos esses, tá bem? Irmãos, deixa eu avisá-los, na próxima semana é dia de eleição municipal, não teremos o nosso culto pela manhã, mesmo porque ainda mais nessa fase, ainda temos uma recomendação de que aqueles que são maiores de 60 anos devem votar no período da manhã,
E nossa igreja tem muita gente que vota nesse período. Então não teremos o culto pela manhã. Teremos apenas o envio da escola dominical online e o culto à noite, que também vai ser gravado, apenas uma mensagem que eu farei, enviado também à noite no horário do culto. Então não teremos a nossa reunião. No dia 22, voltamos aqui normalmente, e no dia 29, se houver segundo turno, aí o conselho vai se assentar e resolver essa questão. Mas aí, o segundo turno é uma outra situação, se houver aqui em Suzano, nem sei se haverá. Mas se houver, a gente vai conversar sobre isso depois no conselho. A primeira decisão do conselho para este primeiro turno é que não faremos nosso culto no dia 15. E devemos orar, continuar orando pelas nossas eleições municipais. Às vezes ficamos preocupados, muito preocupados, com a eleição presidencial. Ficamos preocupados com senadores, ficamos muito preocupados com deputados federais que decidem. Isso é importante, é bom também. Mas devíamos nos preocupar muito também com as nossas eleições municipais, vereadores e prefeitos. Isso é preciso tomar bastante cuidado e colocar em oração toda a nossa escolha. É preciso fazer desta maneira. Calvino falava que nosso ato de votar tem que ser um ato de fé. Precisamos fazê-lo como um ato de fé, para que possamos fazer com fé aquilo que faremos. Então, tenho certeza que quando o crente faz um ato de fé, ele não peca, ele não erra. Então, todo ato que é feito num ato de fé, certamente há de ser um ato que vai glorificar o nome do Senhor. Então, cada um deve ter consciência e fazer aquilo da melhor maneira possível. Vamos orar também por esqueci de fazer isso, de orar pelas nossas eleições municipais. É que na verdade, eu voto em Bertioga, então eu estou meio desligado dessa questão de votações, mas é muito importante escolhermos aqueles que vão governar a nossa cidade como prefeito e como vereadores. Que Deus nos dê toda a direção e sabedoria nesse momento, tá bem? Uma ótima semana a todos e que Deus esteja nos confortando cada vez mais.